Olá, você está no Script, na TV Assembleia e no nosso endereço eletrônico tvassembleia.org. O Script está no ar para levar até você mais um assunto de importância, um assunto daqueles que cercam a gente, nem sempre a gente dá o valor devido. Muitas vezes porque não se apercebe da importância, não é, do tema, outras vezes porque, enfim, a gente quer se afastar de alguma situação que remete a esse tema, de modo que o nosso encontro e a nossa conversa vem para agregar valor, agregar conhecimento sobre temáticas diferentes. No programa de hoje nós vamos falar sobre sexo. Já já eu apresento a nossa convidada de hoje. Eu só quero lembrar dos nossos canais de diálogo. Se for por WhatsApp, 999450251. Se for por e-mail, scriptcristianesequef@gmail.com. É sempre muito importante a sua participação com críticas, sugestões de temas, de entrevistados. Você pode também lançar a sua opinião e seus questionamentos, enfim. A sua participação, repito, é sempre muito importante para nós. Vamos à apresentação da nossa convidada de hoje, é a doutora Andréa Rufino. Doutora Andréa Rufino é médica ginecologista com formação pela Universidade Federal do Piauí, professora da Universidade Estadual do Piauí, especialista em mastologia, bioética e direitos humanos e sexologia. Mestre em medicina pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Estadual de São Paulo, doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, pós-doutora pela UNB, Universidade de Brasília, pós-doutora pelo Centro de Pesquisa em Medicina, Ciências, Saúde e Sociedade de Paris, na França, e coordena, há cerca de 3 anos, o Núcleo de Pesquisa e Extensão Corpo e Sexualidades da Universidade Estadual do Piauí. Certamente muitos outros títulos que a gente vai deixar para uma próxima oportunidade, mas esses resumem bem o nível de conhecimento que nós vamos poder compartilhar aqui, ou que a doutora Andréa vai poder compartilhar conosco. Nós vamos conversar mais basicamente com a sexóloga Andréa Rufino. Doutora Andréa, ultimamente as pessoas têm trabalhado com uma maior facilidade o tema sexo, que outrora ainda era um dos tabus da sociedade. Mesmo em família, né? Mesmo em ciclos de amizade ou no trabalho, era sempre um assunto cochichado e nunca conversado naturalmente. O que está acontecendo? Por que essa mudança? Aliás, isso realmente ocorre? É pertinente essa observação? É sim, Cris. Então, boa tarde, os telespectadores. É um prazer estar com você sempre. Muito obrigada. O prazer é nosso em recebê-la. E estar aqui na TV Assembleia. É uma casa extremamente acolhedora e dá uma alegria enorme poder, de alguma maneira, estar aqui com vocês sempre, tá? Você começou a tua fala e não tem como não lembrar de Foucault, né? Na história da sexualidade, quando ele dizia que em tempos vitorianos a sexualidade era reservada à alcova, né? Os segredos da alcova, então tudo bem escondido, tudo bem guardado, tudo bem cochichado, como você falou muito bem. Mas de tanto haver essa dita opressão à sexualidade, quanto mais se oprime, mais se fala, né? Então, quanto mais todas as instituições, escola, religião, até Estado, oprimiam a expressão da sexualidade, né? Então, a instituição escola, classicamente falando, né? Meninos estudam sozinhos, separados das meninas, ou seja, não vamos permitir esses encontros, né? Toda a questão moral que está envolvida com a questão das religiões, do ponto de vista de normatizar a sexualidade reprodutiva. Então, a sexualidade ela é valorizada pelo viés reprodutivo e não pelo viés prazer. A instituição saúde, medicina, que normatizou os comportamentos sexuais. Tais comportamentos são desvios de conduta sexual, são desvios que há muitos anos atrás eram passíveis de
de serem criminalizados e as pessoas eram presas porque praticavam sexo oral, né? Ou a homossexualidade não só era considerada doença, mas era criminalizada. Então, todas essas instituições, elas trabalharam no sentido de normatizar e normalizar a sexualidade e os comportamentos sexuais. Mas, como dizia Foucault, quanto maior a repressão, mais essa sexualidade se expressa, né? Então, acho que está absolutamente atual a fala, né, de Foucault nesse sentido. Então, há muito tempo que se tem uma fala a respeito da sexualidade bastante difundida, bastante comentada. E eu me recordei quando você falou de programas televisivos que foram tão marcantes, década de 80, TV Mulher, Marta Suplicy, falando de prazer. Falou disso até antes mesmo de começar o programa, aqui numa conversa informal. Sim, sem dúvida, doutora Andréa. Pois não. Esses programas, de alguma maneira, eles contribuíram efetivamente? Ou eles ainda tratavam, ou trabalhavam, abordavam o tema de uma maneira ainda superficial? Para a época. Sim. Olha, eu acredito que foi um marco, esse programa especificamente foi um marco. TV Mulher. Isso, de valorizar a sexualidade feminina, de trazer o assunto à baila, porque veja, sexo é um dos assuntos que mais vende produto. É verdade. Se a gente for observar, dar um olhar geral na parte de comunicação e propaganda, você coloca um corpo nu, você coloca uma sugestão de uma sedução, de um envolvimento entre pessoas, e aqui vale a gente marcar como o corpo da mulher, ele é objetificado, né, muito mais do que o corpo masculino. Então, um corpo nu feminino vende muito produto, né? Então, sem dúvida, não é de hoje, né? É de muito tempo. Quantas vezes nós já não vimos e revimos a famosa imagem da cerveja? Isso. Não é? Isso. Espumando depois de aberta a tampa e a mulher ao lado, quer dizer, sempre uma insinuação muito forte. Mas a gente consegue, na atualidade, atingir um nível de maturidade que nos faça trabalhar a temática como um agente transformador, inclusive para um bem-estar social, para uma, vamos dizer assim, uma condição humana melhor, já que o sexo é muito importante na vida das pessoas? Cris, eu acho que sim. Eu vejo de uma maneira muito positiva toda a visibilidade que a sexualidade tem. Porque essa visibilidade, por mais que muitas vezes você não consiga, até do ponto de vista de mídia, fazer um aprofundamento tão grande, mas traz o assunto à tona, tira assuntos importantes do armário e veja, olhando para esse percurso todo, como não só esse programa, mas diversos outros programas foram tão importantes para trazer a violência contra a mulher. Então, eu acho que essa visibilidade toda, ela trouxe progressos nesse sentido de vamos conversar sobre sexo, vamos colocar o assunto à tona. Eu acho que dar visibilidade ao tema faz com que a gente possa chegar a reflexões mais profundas, mas quando está tudo muito guardado, né, bem típico da era vitoriana, guarda tudo, fica tudo escondido, não se fala, não se omite, não é com a gente esse assunto, gera muito mais sofrimento em todos os aspectos, no sentido de que quem sofre ou padece de alguma coisa, eu não sei nem como falar, né? É tudo guardado, escondido. Então, eu acho que a visibilidade é o primeiro ponto para a gente poder ver, dar voz, e aí vamos trabalhar no sentido da gente aprofundar as discussões e os temas. Perfeitamente. Nós vamos voltar já a esse ponto de vista. Tá. Mas antes eu queria ir a um outro, Sim, que diz respeito também a essa visibilidade. Muitas vezes equivocadamente considerada uma necessidade de superexposição. E a vulgaridade toma conta, a banalização toma conta, e isso muitas vezes, por falta dessa compreensão, desse nível mais apurado de visão, não é? Até porque talvez na educação formal a gente ainda não tenha
necessariamente um viés importante da temática, até mesmo em casa, enfim. Essa vulgarização, essa banalização das sexualidades ou da visibilidade do sexo, ela acaba descambando, não é? E ainda mais agora em período de mídias digitais e redes sociais, para uma situação de uma exposição muito ruim, sobretudo da mulher, sempre da mulher, não é? Mas também de algumas orientações sexuais. Como é que a senhora avalia isso? Eu acredito que os excessos, nós não vamos conseguir controlar os excessos, né? E talvez o importante seja, através da educação, através da informação, através do conhecimento, esse caminho do meio apareça. Nós nunca estivemos no controle de verdade, né? A gente nunca está. Isso. E quando houve épocas da história da sexualidade, onde esse controle ele tentou ser estabelecido, era um controle de fachada. Porque, na verdade, o sexo não deixava de ser praticado, ou comentado, ou falado, ou vivenciado, né? Recentemente, eu vi um posicionamento muito importante do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, comentando, né, de uma decisão que foi tomada a respeito da entrada de um pedido de proibição para que o tema da sexualidade, especificamente da educação, do tema LGBT, de gênero, fosse debatido, colocado numa escola no sul do país. E assim, ele disse algo muito importante, né, que proibir de se falar do assunto não impede que as pessoas existam e que as vivências aconteçam e que a vida aconteça. Então, o controle não impede a existência e o exercício das sexualidades. Então, eu pessoalmente acredito, por tudo que eu já li, já estudei, já vivenciei, que a visibilidade e a gente poder conversar, e a gente poder falar, e a gente poder encontrar caminhos, é sempre o melhor caminho, né? Esse da visibilidade. Doutora Andréia, por que esse assunto é importante para a vida das pessoas? O que há na falta de uma palavra melhor, de compensação, de satisfação, do nível do comportamento humano, que define a importância, não é, do assunto sexo, do assunto sexualidades na vida de uma pessoa, efetivamente na prática, no dia a dia? Bom, sexualidade é considerado uma parte inerente da personalidade das pessoas, dito pela Organização Mundial de Saúde. Então, é inerente em nós essa energia que nos coloca para viver. Freud dizia que a pulsão de vida é a pulsão sexual, que é essa energia que nos coloca aqui. Agora, nesse instante, para onde está voltada a nossa pulsão sexual? Para conversar, para nos expressar, para estarmos aqui lúcidos, né? Conversando. Em contraposição a essa pulsão de vida, e tem a pulsão de morte, né? Que é uma outra energia que vai para um outro extremo. Então, essa pulsão sexual que está dentro de cada um de nós e que faz com que o bebê, com que a criança recém-nascida queira sobreviver. Então, essa é a pulsão. E onde é que está essa sexualidade daquela criança que acabou de nascer? Na boca. Ela vai mamar para sobreviver. Lá é a pulsão sexual dela, né? E Freud foi dizendo que, a partir do nosso crescimento, essa pulsão sexual, essa sexualidade, essa energia, ela iria se dirigindo para outros locais do nosso corpo e que era super importante para o nosso desenvolvimento psicológico, né? Então, começa daí essa questão.
Quando a gente fica adolescente, que os hormônios sexuais começam a ser produzidos, essa nossa pulsão sexual, ela também começa a ser dirigida para o encontro com o outro, né, com os outros. E nesse instante, a gente já teve um período anterior em que a gente descobriu o próprio corpo, a gente já se percebeu como um corpo que tem sensações e que essas sensações, elas são prazerosas. Então aí vem toda uma satisfação. Então o bebê, quando mama, ou a mama da mãe, ou uma mamadeira, junto com o ato de mamar e sobreviver, vem todo um prazer, uma satisfação inerente. Então, falar de sexualidade é falar de prazer. Não é de só o satisfação. alimento, puramente, simplesmente. Não. E nesse encontro com o outro, mais lá na frente, quando essa sexualidade está desenvolvida no sentido mais maduro, ela vai desaguar no encontro com o outro, na atração que você sente com o corpo do outro. E qual é o objetivo disso? É prazer, é satisfação. Então, sexo é prazeroso. Ou naturalmente é para ser prazeroso. Uhum. E nesse sentido, quando as pessoas têm um exercício da sexualidade dificultado, atrapalhado, obstaculizado, em geral vem sofrimento. Então, tem dados de pesquisas mundiais e no Brasil, pesquisas que mostram que a sexualidade ela é importante para a harmonia dos casais, dito por 9 mil brasileiros e brasileiras. Né? Olha, quando eu não estou bem, quando eu não estou exercendo a minha sexualidade bem, né? eu me sinto infeliz, eu trabalho menos, a minha relação com as pessoas que me cercam é pior. Né? Então, tem dados de pesquisa também que conseguem constatar que as pessoas dizem, olha, quando a minha sexualidade não está sendo exercida da maneira como me agrada, como me satisfaz, eu me sinto infeliz na vida. Bom, eu vou pedir licença para a gente ir para um rápido intervalo. Já já a gente volta e aí vamos falar um pouco mais dos benefícios do sexo, dessa atividade prazerosa, e um pouco mais também sobre que tipo de situação ou se a gente pode chamar problemas, pode haver quando não há satisfação, né? Por meio do sexo. A gente vai para o intervalo e a gente volta já já. Não saia daí, você está no Script. Olá, estamos de volta com o Script. Hoje estamos falando sobre sexo com a doutora Andréa Rufino, que é sexóloga. Ela é médica ginecologista formada pela Universidade Federal do Piauí, professora da Universidade Estadual do Piauí, especialista em mastologia, bioética e direitos humanos e sexologia, mestre em medicina pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor do Estado de São Paulo, doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, pós-doutora pela Universidade de Brasília, UNB, pós-doutora pelo Centro de Pesquisa em Medicina, Ciências, Saúde e Sociedade em Paris, na França, e coordena um núcleo de pesquisa e extensão Corpo e Sexualidades da Universidade Estadual do Piauí. Doutora Andréa, a gente deixou pendente no bloco anterior questões relativas aos benefícios que o sexo saudável, a gente vai já depois falar
quando é que não é saudável, né? Mas inicialmente. Os benefícios para as pessoas no dia a dia, no cotidiano, na rotina diária das pessoas. Como é que a gente percebe, visualiza isso? Bom, eu não sei dizer como a gente visualiza, mas... Ou sente? Mas, como eu vinha dizendo, sexo é para ser bom, é para ser prazeroso, né? É para permitir uma livre expressão de quem se é. Então, cada um de nós tem um jeito que gosta de se expressar, cada um de nós tem uma maneira de expressar a sua sexualidade, tem uma maneira de beijar, tem uma maneira de que gosta de ser, como gosta de ser tocado, o que lhe dá prazer. Então, nesse sentido, quando a vivência da sexualidade é uma vivência prazerosa, traz alegria, satisfação, bem-estar, relaxamento, né? E essa alegria de viver, né? Quando é que o sexo não é bom? Quando ele não é satisfatório para quem está fazendo. E aí é muito importante a tua pergunta, porque cada um de nós é uma pessoa particular, individual, e nós não podemos e nem devemos nos comparar a ninguém. Existe um jeito certo de fazer sexo? Não. Existe uma frequência normal de se fazer sexo? Não. Aliás, o nome normal é um nome muito perigoso de ser usado em sexualidade. Porque normal significa normalizar, significa enquadrar, significa, do ponto de vista estatístico, o que é o mais frequente. E vamos imaginar que uma pessoa, ou que a maioria da população goste de fazer sexo 3 vezes por semana, mas tem alguém que gosta de fazer 1 vez por mês e é super feliz e satisfatório. Por que essa pessoa seria anormal? Então é muito bom a gente ter um pouco de cuidado com isso, né? E quem gosta todos os dias e preferencialmente mais de 1 vez por dia? Ok, e ela tá bem e aquilo ele faz ela feliz. E mais, essa prática não atrapalha o restante da vida dela, então não tem excesso. Porque quando é que tem excesso? Quando a prática sexual, ela ocupa tudo da vida daquele indivíduo, que aquela pessoa não consegue trabalhar, aquela pessoa não consegue fazer nada, e vira algo, né, que gera angústia, que gera sofrimento, porque já é uma coisa obsessiva. Eu só consigo exercer aquilo, não me alivio, e acaba roubando todo o meu tempo de outras coisas, e eu não consigo fazer nada a não ser aquilo. Doutora Andréa, há uma máxima que diz, quando um não quer, 2 não fazem. Isso. Também é assim com o sexo? Com certeza, né? E é muito interessante a tua pergunta, o teu comentário, porque é muito comum ouvir os casais, né, aonde um reclama que tem muita vontade ou que requisita muito a outra parte e a outra parte se sente muito assediada ou muito cobrada. Então, é muito comum a gente encontrar parcerias sexuais aonde uma das partes tem mais desejo, mais frequência, deseja mais frequência e a outra parte deseja menos frequência. Então, encontrar essa adequação, né, esse respeito para que as duas partes fiquem satisfeitas é um desafio para muitos casais. A senhora é terapeuta sexual, atende Sim. casais, atende individualmente. Sim. Como é que é possível, no caso, compatibilizar esses comportamentos ou esses desejos que são diferentes num casal? Sim. Ou num par, quer seja um casal convencional, uma união homoafetiva, sim, enfim, sim, de toda a natureza. Como faz para compatibilizar? Cris, tem um ponto de partida que eu acho que ele é bem bacana, que é a gente entender que o casal é uma unidade, mas para formar aquela unidade a gente tem 2 pessoas distintas. Então, nesse momento de um conflito, por essa razão, por exemplo, é muito importante a gente convidar o casal para, vamos deixar a unidade aqui e vamos cada um olhar para si, não é? E cada um olhar para si, compreender quem se é, o que se deseja e o que é que cada um dá conta de negociar, não é? Então, qual é o máximo que essa parte da parceria
gostaria de dar e qual é o mínimo que essa parceria gostaria de dar. E eu gostaria de receber. E aí nós vamos tentar ver como é que a gente entra ali. É bem interessante aqui dizer que para algumas pessoas, a prática sexual, ela também serve para descarregar uma tensão cotidiana, né? Então, nesse sentido, é muito importante que o casal consiga ressignificar o que é o sexo para aquela união. Qual a importância que tem? Como é que entra? Entra para um encontro, entra para uma conexão, entra para alívio de tensão, porque é muito comum a gente encontrar uma das pessoas que quer muito e que gosta muito, mas que funciona o sexo muito como um alívio de tensão, que para o outro lado da parceria parece meio injusto. Quando a senhora fala de alívio de tensão, é como se fosse quase que uma ação mecânica? Eu não chamaria mecânico, mas assim, eu também não quero da parte do outro que não quer. Pronto, eu não quero do outro que não quer. Eu não gostaria de generalizar que esse era um comportamento masculino, não quero. Tá. Mas eu vou dizer que é comum que os homens, né, sintam uma necessidade de liberar muita sua tensão do cotidiano fazendo sexo, né? Porque traz relaxamento. Uma das coisas boas que sexo traz além de dar prazer, relaxa. Sabe aquela coisa assim, vou tomar um drinkzinho no fim do dia porque me relaxa, eu fico bem. Da mesma maneira que esse drink relaxa, algumas pessoas, guardadas as proporções, sexo também funciona para muitas pessoas. Certo. Então, é muito legal que nesse desencontro cada um entenda onde é que sexo entra na minha vida. E como é que essa parceria quer tratar esse sexo. Porque é muito comum que quem quer menos, às vezes quer um sexo mais conectado. Eu não estou dizendo que a outra pessoa, por querer um sexo que alivia, não está conectado. Mas assim, às vezes se quer outras coisas, né? Tá. Então é importante isso. Quem quer aliviar, alivia de outra maneira, vem para uma conexão. Então, são caminhos que às vezes essa parceria pode encontrar. Doutora Andréia, ainda é possível, por exemplo, no seu consultório, há muita incidência, muitas histórias relativas ainda à dificuldade com o orgasmo, sobretudo, a gente tinha uma incidência maior com as mulheres, né? E isso ainda é um assunto recorrente, ou mais ou menos, né? Porque isso também é um ponto-chave para as mulheres, vamos dizer, para a maioria das mulheres. Qual é a realidade disso hoje, a partir das experiências, dos casos que a senhora... Tá. Dado de pesquisa nacional e mundial, qual é a queixa sexual mais frequente das mulheres? Falta de desejo. Em segundo lugar, orgasmo. A falta de orgasmo, ela é muito comum, e já dado de pesquisa nacional, mas no começo da vida sexual das mulheres. Porque para as mulheres terem orgasmo, para mulheres e homens terem orgasmo, o que a gente necessita? Conhecer o próprio corpo, né? Se você não acessa os locais de maior sensibilidade, né? Se a mulher não acessa o clitóris, não tem orgasmo se não passar direto ou indiretamente pelo clitóris. Então, a falta do conhecimento com o corpo, a timidez, a falta de contato com o próprio corpo, de autoestimulação, a vergonha de exercer isso com a parceria, é muito comum nas jovens, né? Então, à medida que essa mulher vai ficando mais velha, ela vai se empoderando mais, ela vai se conhecendo mais, ela vai vivenciando mais a prevalência, a incidência de disfunção de orgasmo, falta de orgasmo, vai diminuindo com a idade. Já a de desejo, ela é mais comum à medida que a idade vai caminhando. A mulher tem uma idade entre 40 e 50 anos que as pesquisas mundiais mostram que é a idade da plenitude sexual da mulher. Onde a gente já se conhece mais, já teve alguma vivência, já teve relacionamentos para saber do que gosta, como gosta, já tem mais caminho, né? Mas estar em um relacionamento, muitas vezes dá um pouquinho de
de trabalho na questão de administração de desejos, né? Mas é algo que pode ser trabalhado, resolvido, o que dizer a essas mulheres e que principalmente aquelas que ainda não têm uma orientação nesse sentido, né? Qual seria essa orientação? Olha, todas as disfunções sexuais, sejam elas de desejo, de excitação, ou de orgasmo, ou de dor durante a prática sexual, né? Elas são totalmente possíveis de resolução, desde que essa mulher deseje procurar ajuda. E com ajuda especializada. Pois é, sempre com ajuda sucesso. Especializada. Isso. Né? Às vezes a gente acha que a internet resolve tudo pela gente, não é assim. Tem que ter ali a ajuda especializada, a orientação especializada. Doutora André, a gente vai novamente para um rápido intervalo e na volta eu gostaria de, dentre outros assuntos, a gente abordar 2 itens. Dentre outros itens, a gente abordar o item que faz referência a alguns atravessamentos, né, da sexologia, propriamente dito. Por um lado, as questões relativas ao psicológico, né, ao social, até antropológico, e por outro lado, outras questões relativas à cultura, hábitos, religião, né, e outros itens, como falei. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta, não saia daí, você está no script. O mundo está cada vez mais dinâmico e para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa e mais, você pode assistir a TV Assembleia ao vivo onde você estiver. Curta também a nossa fanpage tvalep.oficial e o nosso canal no YouTube, Legislativo Pi. tvassembleia.org é o que liga. Você está no script na TV Assembleia, no nosso endereço eletrônico tvassembleia.org. Hoje falamos sobre sexo com a sexóloga doutora Andréa Rufino. Nós deixamos 2 questões no bloco anterior. Antes de tocar nessas 2 questões, eu gostaria de saber sobre o funcionamento, doutora Andréa, até para que os telespectadores e as telespectadoras interessadas possam procurar esse serviço, do ambulatório de sexologia do Hospital Getúlio Vargas, aqui em Teresina. Em pleno funcionamento? Em pleno funcionamento. As consultas podem ser marcadas direto no posto de saúde do interior do estado ou da capital, às terças e quartas. Procura marcar ginecologia, sexologia, que é assim que está lá no sistema de marcação. Às terças e quartas pela manhã. E o atendimento. Terças e quartas pela manhã. E está em pleno funcionamento. Quer dizer, quem mora no interior não precisa vir marcar em Teresina. Não. No posto de saúde do já interior. Já marca lá mesmo. Porque aí eles então fazem a marcação. Exatamente. Aqui. No HGV ali mesmo na Frei Serafim. Isso, no ambulatório de ginecologia do Hospital Getúlio Vargas. Tá. Ambulatório que é perto ali do... Isso mesmo. Fica tudo ali nas imediações do hospital central ali. Isso. Bom, doutora Andréa, nós falávamos aqui no bloco anterior, deixamos 2 itens, um deles diz respeito a esses atravessamentos, né, que a sexologia ela tem. Em relação às questões sociais, as questões do comportamento humano mesmo, né, antropológico, vamos dizer assim, e da psicologia, né. Como é que essas ciências se encontram, não é, não só para legitimar a sexologia, mas para reforçar esse campo de estudo, o avanço científico de pesquisa que há e, sobretudo, a aplicação dos resultados na prática. Olha, falar de sexualidade não é falar só de corpo. E interessante que no bloco anterior a gente começou falando disso, de corpo, de sensações, né? Isso. E do exercício dessa sexualidade. E para a gente falar e exercer a nossa sexualidade, a gente precisa de um corpo sadio, né?
um corpo que está adoecido de alguma maneira, se a gente toma alguns tipos de medicamento, e a gente vai ter um impacto na forma como o nosso corpo responde sexualmente para ter orgasmo, ficar excitado. Mas a gente não faz sexo com o corpo só, a gente faz com a mente, né? A gente, quando vai fazer sexo, vai para a prática sexual, a gente vai com emoções. Então, se a gente está triste, o nosso ímpeto para o exercício dessa sexualidade, ele é outro. Se a gente está alegre, eufórico, se está de bem com a gente, ou se a gente está de bem ou não está de bem com a parceria. Tudo isso vai influenciar e vai modificar a nossa resposta sexual. A gente pode ter um orgasmo mais intenso, menos intenso, ou não ter orgasmo, não ficar excitado. E mais, a gente também faz sexo com o que a gente pensa que está fazendo. Então, se a gente vai para uma prática sexual e pensa que é errado, que é pecado, que eu não devia estar aqui, e que como é que... Não vai acontecer, o homem perde a ereção ou ejacula rápido, a mulher não tem orgasmo, não fica excitada, a cabeça está longe. Então, todos esses aspectos sejam socioculturais, porque quando a gente fala das nossas crenças, eu estou falando do sociocultural, né? Isso. Das nossas crenças, ou sejam elas religiosas, ou a maneira como eu fui educada, o que a minha família falava, o que foi dito para mim que devia, como uma mulher deve se comportar, como um homem deve se comportar. Então, as regras sobre comportamentos sexuais e as crenças e os mitos que a gente tem e as desinformações que a gente tem, tudo isso está dentro da gente quando a gente vai para essa prática. Então, isso pode interferir, né? Para o bem E efetivamente ou pro mal. interfere. Total ali no encontro, né? Da mesma maneira, são as nossas emoções. Então, mais importante do que a gente conseguir, o homem conseguir ter uma ereção, ou a mulher conseguir ficar lubrificada, conseguir uma boa congestão pélvica, conseguir os dois terem orgasmo, qual é a satisfação que aquilo traz. Então, se fala muito em inadequação. Então, às vezes você tem um casal que até tem desejo, excitação e tem orgasmo, mas se sentem inadequados, não se sentem felizes, não se sentem completos naquele exercício, já tem sofrimento. Então, teve sofrimento, merece ajuda. Certo. Né? Então, digamos que um termômetro para a gente olhar para aquele exercício daquela sexualidade, para aquela... quando eu não gosto de focar só na prática, porque há pessoas que podem não ter prática sexual com ninguém, mas exercitam sua sexualidade ao pensar, ao produzir coisas, ao se expressar corporalmente. E não necessariamente quando se fala em sexo, a gente está dizendo tenho que ter prática sexual com alguém, ou tenho que exercer naturalmente a minha sexualidade dessa ou daquela maneira. Aí abre espaço para a gente falar que a nossa forma de ser um ser sexual, ela é única, né? A gente tem que valorizar a sexualidade das pessoas como ela é. Então, há pessoas que vão ter muito desejo, que expressam a sua sexualidade na prática, vivenciando com alguém, tocando, né? Exercendo essa sexualidade com esse corpo. Há outras pessoas que têm uma necessidade menor disso, né? Então, é importante a gente entender que a gente tem muitas nuances para o exercício dessa sexualidade. Desde alguém que se chama assexual, que tem pouco ímpeto para esse encontro com o outro. Pois é, né? a senhora, inclusive, já nessa abordagem, já cita o outro viés que eu toquei e que tem a ver com a questão religiosa, crenças, enfim. Então, satisfazendo isso, essa questão, a senhora toca agora no outro ponto, que seriam as pessoas assexuadas. Existem pessoas, aliás, existe essa definição, assexuado ou assexuada? Em que medida, não é? Qual o perfil de um assexuado, de uma assexuada? Bom, então veja, a questão do termo de assexual é no sentido de pouca demanda ou nenhuma demanda para esse exercício no contato com o outro, né? No exercício com alguém. Isso não quer dizer que essa pessoa não tenha
aquela pulsão sexual que Freud falava. Sim. Que não tenha energia para viver, que não tenha, né? Certo. Então aqui a gente está falando dessa questão do interesse em estar com alguém, em exercer essa sexualidade no contato com outra pessoa. Que é muito importante que, se isso não causa sofrimento, se tem alguém que se sente assim e não sofre por isso e não tem essa demanda, não tem patologia. E não necessariamente isso define uma orientação sexual. Não. Não é? Não. Gênero diferenciado. Não. Questão de gênero, uma questão não. de Orientação, coisas distintas. Orientação sexual é para onde o desejo e a nossa atração ele está dirigido. Para quem? Para que gênero? É alguém do gênero feminino? É alguém do gênero masculino? É alguém dos dois gêneros, né? Certo. E o gênero é como a gente se sente, qual é a percepção que a gente tem. Sou homem ou sou mulher? Né? Então, quando a gente fala de assexualidade, de sentir-se assexual, é no sentido de sentir o desejo dirigido a. Eu não sinto meu desejo, minha pulsão sexual dirigido a nenhum corpo. Nem masculino, nem feminino e masculino. Eu não sinto esse desejo, eu não sinto que a minha sexualidade, que o meu desejo está dirigido para o exercício com alguém. E a pessoa vive bem. E eu estou feliz, eu estou satisfeita, eu estou plena, não tem sofrimento. Doutora Andréa, vamos aqui voltar para uma questão cultural, né? E que também, até por conta de uma fragilidade na educação formal e até mesmo familiar, nas duas instituições, é comum a gente perceber uma ignorância é o termo adequado, mas não é no sentido grosseiro, né? De xingamento, no sentido pejorativo. É o desconhecimento Perfeito. Sobre a importância das diferenças culturais. Eu tenho uma burca e eu tenho uma praia de nudismo. Tá todo mundo certo, no lugar certo, na hora certa. Quando eu tenho alguém de burca na praia de nudismo e alguém da praia de nudismo na família da mulher que usa burca, eu tenho errado, no lugar errado, na hora errada. Porém, não deixam de estarem seguindo a sua formação, né? Não deixam de ter caráter por conta disso e de ter uma personalidade, né? Esse enfrentamento, esse conflito que existe em função dos choques culturais, até mesmo dentro do próprio Brasil, que é um país continental, nas regiões, né? Enfim, como é que a gente consegue vencer isso no sentido de... E consegue vencer, quer dizer, no sentido de que isso também possa nos educar e nos orientar um pouco mais para a questão do sexo, do ponto de vista do corpo, da mente, da cultura, do que nos satisfaz, sem, por isso, deixarmos de ser íntegros. Olha, acho que você usou uma palavra muito boa, que é conflito, né? E a gente percebe esse conflito, que você deu um bom exemplo, nos conflitos geracionais, se a gente trouxer, né, para dentro das famílias. Esse é porque é mais simbólico, sim, mas sim, dentro da própria família isso. A gente vai ter muitos conflitos. Que é o cotidiano nosso, de todo dia, de cada né? pessoa. As gerações mais jovens, a maneira como a geração mais jovem expressa a sexualidade, coloca, como essa geração mais jovem coloca, por exemplo, a sua... percepção da sua orientação sexual e a visibilidade, né, que as pessoas colocam um pouco, de uma maneira um pouco mais clara as suas orientações sexuais e o conflito que isso gera muitas vezes em alguém da família que tem outra geração. A administração desses conflitos é sempre difícil, é sempre tenso. Muitas vezes a gente tem em outras situações dois estranhos morais, e aí você trouxe um exemplo bem bacana, bem marcante de dois estranhos morais, né? Quando você coloca uma pessoa com a burca, né? Um estranho moral que tem todas as tuas regras, e uma outra pessoa no praia de nudismo que tem toda a sua ideia de mundo e tal. Então, administrar esses conflitos não é fácil, né? E
essa tensão, ela só poderia ser resolvida com respeito. É um lado desses dois mundos tão diferentes, não querer impor a sua verdade para o outro, né? Então não há caminho para estranhos morais se não houver a questão do respeito à diferença. Somos diferentes, mas temos os mesmos direitos de existir, de viver, né? Okay. E eu acho que esse é o marco fundamental. O que traz dificuldade, o que traz sofrimento é o não respeito à existência do outro que é diferente de mim. E o diferente em geral, acostumamos a ouvir, é o anormal, é o desqualificado, tá fora é o da pior. casinha. Então, é sempre o menos, ganha sempre qualidades negativas, porque melhor sou eu. Então, quando a gente consegue olhar para o outro, é apenas registrar, é diferente de mim, ponto. Diferente sem ser um adjetivo sinônimo de anormal, inferior, ruim, pior. Eu acho que a gente caminha para construir uma sociedade plural como ela é, né? Certo. Quero agradecê-la. Eu gostaria só de reforçar a questão relativa ao ambulatório Sim. de sexologia, que é no ambulatório de ginecologia do Hospital Getúlio Vargas. Hospital Getúlio Vargas. Quem é do interior pode marcar no interior. Isso. Atendimento terças e quartas. Terças e quartas. E quem é de Teresina já marca, já até facilita mais. Doutora Andréia, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação conosco. Eu acredito que nós teríamos aí assunto para vários outros programas. Quem sabe em próximas oportunidades a gente tenha o prazer de tê-la de volta aqui conosco para abordar um pouco mais a respeito desse assunto. Nós conversamos aqui com a doutora Andréia Rufino, que é médica ginecologista, formada pela Universidade Federal do Piauí, professora da Universidade Estadual do Piauí, no curso de Medicina, especialista em mastologia, bioética e direitos humanos e sexologia. Nós puxamos bem pelo lado da sexologia, hoje da sexóloga. Mestre em medicina pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Estadual de São Paulo. Doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Pós-doutora pela Universidade de Brasília, UNB. Pós-doutora pelo Centro de Pesquisa em Medicina, Ciências, Saúde e Sociedade em Paris, na França. Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão, Corpo e Sexualidades da Universidade Estadual do Piauí. Mais uma vez, muito obrigada por ter compartilhado conosco um pouco do seu conhecimento. Certamente as orientações servirão para muitas pessoas que nos acompanharam no programa de hoje. Muito obrigada a todos os telespectadores. Obrigada, Cris. É um privilégio ser entrevistado por você. Ah, imagina. É um privilégio entrevistá-la. Muito obrigada mais uma vez. Se você quer rever o programa ou não teve como assistir na quarta-feira, no domingo tem reprise, às 10 horas da noite. 999-450251 é o nosso canal de diálogo por WhatsApp. scriptcristianesequef@gmail.com é um outro canal de diálogo por e-mail. Eu aguardo a sua participação com dicas, sugestões, críticas, ideias. A sua participação é sempre muito importante para nós, porque para nós você sempre está e estará no Script. Até a próxima.